31 de março de 1964. As Forças Armadas tomam o poder no Brasil, derrubam o presidente João Goulart e iniciam um novo ciclo político no Brasil. O Brasil vivia uma crise desde a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 61. O vice João Goulart encarnava o populismo de esquerda e enfrentava a oposição dos chefes militares. Por isso, 5 dias antes da posse de Goulart, o Congresso aprovou uma emenda instituindo o regime parlamentarista no Brasil. Logo que assumiu, Goulart passou a fazer campanha pela volta do presidencialismo e pelas reformas de base, entre elas a reforma agrária. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, era um dos que mais pressionavam pelas reformas. Em janeiro de 63, num plebiscito, os brasileiros votam em massa pelo retorno do regime presidencialista. As greves e protestos se intensificaram. Quando a agitação chegou aos soldados e marinheiros, os generais decidiram agir contra a subversão. Os militares não estavam sozinhos. 2 semanas antes, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade tinha reunido 500 mil de pessoas em São Paulo. A resistência foi pequena. João Goulart fugiu para o Uruguai. O Marechal Castelo Branco assumiu a presidência. Centenas de líderes políticos, camponeses e sindicais foram presos e tiveram seus direitos políticos cassados. A sede da UNE, a União Nacional dos Estudantes, foi incendiada no Rio. Os partidos foram extintos e substituídos por apenas 2. Um partido do governo, a Arena, e outro da oposição, o MDB. Em março de 1967, o Marechal Costa e Silva substituiu Castelo Branco na presidência. E no ano seguinte, os estudantes assumiram a vanguarda dos protestos contra o governo militar. Era um tempo de censura, cassações e prisões. Grupos de extrema esquerda partiram para a guerrilha armada. Os artistas aderiram à resistência democrática. A contestação atingiu os festivais de música da TV Record, que marcaram o surgimento de uma nova geração de artistas. Em dezembro de 68, os militares baixaram o ato institucional número 5. O Congresso foi fechado e os poderes foram concentrados no Executivo. A repressão aumentou ainda mais. Eram os anos de chumbo. O final dos doutrina se colocava contra o colonialismo no continente americano. Isso é tão verdade que os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência de países anteriormente colonizados pela Espanha. O motivo da tal doutrina foi a ameaça por parte da Santa Aliança, composta por países europeus como a Áustria, Rússia e a França, de voltar a colonizar países americanos. Aparentemente, os Estados Unidos estavam fazendo frente à Europa para defender os países latinos. No entanto, o que estava sendo realmente defendido eram os interesses americanos. Bom, já em comparação, a doutrina Truman é o nome de uma política implantada durante o governo Truman e direcionada ao bloco de países capitalistas, no período da pré-Guerra Fria. A doutrina tinha como objetivo impedir a expansão do socialismo, especialmente nas nações capitalistas consideradas mais frágeis. Bom, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou destruída e estava muito enfraquecida, política e economicamente. Com isso, surgiram 2 potências, os Estados Unidos e a União Soviética, respectivamente capitalista e socialista. Ao sair da guerra, a União Soviética esperava implantar o socialismo começando do leste europeu. E percebendo essa expansão liderada pelos soviéticos, o britânico Winston Churchill começou a motivar todos os capitalistas a criarem estratégias para impedir esse avanço. Bom, então o governo americano, que apoiava essa iniciativa, o presidente Harry S. Truman, no dia 12 de março de 1947, proferiu durante o Congresso Nacional um discurso agressivo afirmando que os países capitalistas deveriam se defender da ameaça socialista. A partir dessa declaração, se consolidou a doutrina Truman, e para alguns estudiosos foi tipo o início da Guerra Fria, que era formado basicamente de uma rivalidade entre os capitalistas e os socialistas. A partir das primeiras iniciativas norte-americanas foi de oferecer uma ajuda financeira para a reconstrução da Europa por meio do Plano Marshall, para que esse apoio pudesse se tornar, impedir que a Europa fosse conquistada e se tornasse socialista.
O presidente norte-americano ofereceu empréstimos a outros países, como Grécia e a Turquia, para que eles implantassem políticas a favor do mundo ocidental ou então do mundo capitalista. Bom, comparando tanto a doutrina Monroe contra a doutrina Truman, que o objetivo dessas duas era, no caso, bom, a Operação Condor foi uma aliança político-militar entre vários regimes militares da América do Sul, como Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia, juntamente com a CIA dos Estados Unidos, que foi instaurada nas décadas de 1970 e 1980. E ela foi criada com o objetivo de coordenar a repressão aos opositores dessas ditaduras, eliminando os líderes de esquerda instalados nos países do Cone Sul. Bom, e para reagir à OLAS, que era a Organização Latino-Americana de Solidariedade, criada pelo Fidel Castro. Ela foi montada por iniciativa do governo chileno e a Operação Condor durou até a onda de redemocratização na década seguinte. A operação foi liderada por militares da América Latina e recebeu esse nome do Condor. É isso. Bom, a relação que a gente pode estabelecer entre as doutrinas Monroe e Truman é que nos dois casos elas foram doutrinas implantadas pelo governo norte-americano para proteger os interesses e as ideologias americanas. Em um dos casos, como a doutrina Monroe, ela tinha como objetivo proteger os Estados Unidos da ameaça da Santa Aliança de que esses países, como Áustria, Rússia e França, reconquistassem terras de países americanos. E no segundo caso, na doutrina Truman, o objetivo dos Estados Unidos era impedir o avanço do socialismo, que durante a Guerra Fria eram antagonistas, as ideologias capitalistas e socialistas, de forma que eles pudessem proteger o seu poder, a sua influência sobre países a quais eles estavam ligados. É isso. Há exatamente 38 anos, um golpe militar dava início à ditadura na Argentina, um dos regimes mais violentos do século XX. Patrícia Vasconcelos. A ditadura na Argentina durou até 1983 e foi uma das mais violentas da América do Sul. As ONGs argentinas ligadas aos direitos humanos calculam 30 mil pessoas desaparecidas e 500 bebês sequestrados, filhos de casais que foram presos e torturados e levados pelos militares. Uma história que o país tenta a cada dia deixar mais clara. Há 3 dias, o governo anunciou o lançamento de livros. As publicações contêm documentos secretos encontrados em outubro do ano passado no subsolo de um edifício em Buenos Aires. Trabalho que traz um pouco de alívio para os parentes das vítimas da ditadura. Bom, comparando o regime militar da Argentina com o do Brasil teve um tempo de duração muito maior em relação ao da Argentina, com 21 anos de duração, em relação à Argentina, que teve apenas 7 anos. No Brasil, o presidente deposto foi João Goulart, e o golpe aconteceu dia 1º de abril, enquanto na Argentina o presidente deposto foi Arturo Illia. Os golpes não aconteceriam em nenhum dos dois países sem a ajuda da sociedade no geral, mas mais de donos de veículos de comunicação interessados em um golpe militar e empresários no geral, membros de igrejas e também teve apoio dos Estados Unidos para o golpe do Brasil, no caso. O da Argentina foi basicamente a mesma coisa, acho que não teve o apoio dos Estados Unidos, eu devia ter falado acho, bilhar, corta esse acho ali e continua a partir de agora. Bom, quanto à censura, contra os opositores, eles caçavam, iam atrás deles e silenciavam, no caso, matavam. E a mídia eles era bem censurada por interesse do governo, e todos que eram contra o regime, eles eram torturados e algumas vezes até mortos. O número de mortos, torturados, desaparecidos, etc., no Brasil diz que foi 434 mortos, 33 desaparecidos e 2.200 torturados. Mas esses números não são reais, isso aí é informado por sites
provavelmente são modificados por outras pessoas. Na Argentina foram 30 mil sequestrados, 30 mil, exato, e 8 mil mortos. E mais de 2 milhões de pessoas, quase 2 milhões e meio, fugiram do país por causa do regime.